Salve pessoal! Então, voltamos. Dessa vez eu vou deixar aqui uma aula mais longa, gravadinha para vocês assistirem em dois horários. Essa aqui já é uma aula com um tema um pouco mais. Eu não vou dizer assim que seja um tema muito mais complicado, ele não é, na verdade, mas é um tema que eu creio ele exige um pouco mais de tempo mesmo, tá? Isso é um pouco porque ele na verdade, é uma tentativa de recapitulação dos principais pontos do que poderia ser entendido, talvez, visualizado, talvez, como um curso de história do direito, tá? E deixa eu limpar meus óculos só. E assim, tem muita discussão para rolar ao redor disso. Eu vou tentar simplesmente passar pelos marcos históricos mais importantes, mas eu gostaria de elaborar, verticalizar algumas questões que eu acho que são interessantes da gente analisar. Uma ou outra eu já fiz ali, já estabeleci como elementos de detalhamento a pedidos em uma sessão ou outra. Aí na turma presencial, nas nossas aulas síncronas, né? Presenciais não, síncronas. E então é isso. Na verdade, eu queria retomar algumas dessas discussões e completar um pouquinho o cenário que a gente tem visto até aqui para a gente poder falar agora dessas escolas de pensamento jurídico. Tem algumas aí nas quais a gente vai se concentrar, mas tem toda uma recapitulação histórica que eu tenho que fazer com vocês e que eu gostaria de fazer em alguns pontos, pelo menos com um detalhamento um pouco maior. Lógico, tem situações aí que não vai dar para eu detalhar muito. Eu acho que simplesmente porque não, né, os detalhes eles são exaustivos demais. Tem uma funcionalidade dúbia, né, e talvez não. Eles ganham muita complexidade, mas eu vou tentar fazer um traço aqui, um desenho geral de alguns dos momentos históricos que a gente já viu e tentar aprofundar aqui algumas coisinhas, tá? Então vamos lá. Raízes do pensamento jurídico. Então veja, eu vou voltar aqui, vocês vão notar algumas semelhanças, por exemplo, na nossa divisão temporal com aquilo que eu coloquei para vocês como fenômeno jurídico e, né, com os estágios da experiência jurídica. Não deixa de ser um pouco o que a gente está analisando agora em sentido histórico, né? Essa preocupação inicial com como cada experiência jurídica vai se constituir ao longo da história. E, vocês certamente vão lembrar que eu coloquei para vocês lá pelas tantas, eu iniciei certo discurso falando para vocês que a gente tem, na verdade, estágios ou momentos em que essa experiência jurídica vai florescer segundo certos critérios. Que talvez fique mais claro por que eu me coloquei da forma como eu me coloquei, né? Já que a gente vai utilizar alguns daqueles agentes, algumas daquelas forças caracterizadoras para tentar explicar um pouquinho do que significa experiência jurídica. Então isso aqui seria mais ou menos como se fosse uma exploração da história do direito, tá? Eu não vou. Lógico que nós não vamos seguir aqui. Existe uma diferença, só para constar, antes da gente efetivamente entrar no tema ou na matéria, existe uma diferença entre história do direito e história do pensamento jurídico, né? É, a gente vai resgatar elementos da história do direito para poder falar um pouquinho sobre o pensamento jurídico. E o nosso alvo na contemporaneidade, na realidade, é a teoria e o pensamento jurídico. Então não é uma. Né, existe aqui um distanciamento. Né? O pensamento jurídico ele é em sentido próprio ou traz em sentido próprio uma noção um pouco mais abstrata do que a gente está efetivamente analisando. Né? Veja, quando eu coloco a questão da experiência jurídica na antiguidade, a gente já tem alguns traços que são familiares. Eu quero talvez elaborar um pouquinho aqui com vocês um pouco do que foi isso, né? Eu não tinha falado de uma maneira muito aprofundada. Em algumas passagens do pensamento filosófico, vocês vão recuperar alguns elementos desses. Eu não vou também me deter demais naquilo que possa ser muito repetitivo. Mas eu queria tentar traçar aqui alguns lineamentos do que significa essa relação.
Então, o que que acontece? A experiência jurídica na antiguidade, assim, se a gente for olhar como um todo, né, a gente pode recuperar alguns traços, alguns perfis históricos aí que são bastante familiares, né? Então, por exemplo, né, a gente costuma falar da Lex Talionis, né, da Lei de Talião, como sendo um exemplo histórico, talvez dos mais arcaicos no que diz respeito à produção normativa, e uma história do direito. A Lex Talionis falava justamente, né, sobre o olho por olho e dente por dente, né? Na realidade, ela dizia aquele indivíduo que cometer um crime, né, que quebrar esta lei, que seja feito, ou que ferir outro indivíduo, ou atacar outro indivíduo, que ele seja feito o mesmo que ele fez, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, né? Seria a citação mais completa aí, salvo engano, tá parafraseando levemente aí. Mas esse olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, significa justamente, né, aquilo que você tirou de alguém, você também perde. A lei de Talião, ela pertence a um círculo cultural próprio, né? Mas ele não é um círculo cultural que seja muito restrito nesse sentido. A gente está aqui falando dos povos da Crescente Fértil e o contato, o tráfego entre esses povos e as relações jurídicas que estão sendo criadas aí, seja pelas correntes migratórias indo-europeias, seja pela transmissão dessas tradições através do contato que essas terras tiveram umas com as outras, né? A gente for olhar ali 2000, 3000, 2000 antes de Cristo, essas regiões eram todas interligadas de alguma forma por percursos comerciais, né? Então a gente vê ali principalmente a região leste do Egito, a região de Israel, Canaã, né? De uma forma geral, então aquilo que nós vamos conhecer como a terra dos fenícios, né? Tiro, Sidom, Biblos. Essas regiões todas elas estão envolvidas num tráfego constante que traz metais preciosos do oeste, permite a formação das primeiras ligas e a organização de civilizações baseadas no uso do bronze e que de alguma forma estão em comunicação constante, né? Então a gente tem até mais ou menos o final do segundo milênio antes de Cristo, início do primeiro milênio antes de Cristo, tanto de 2000 para 1000 antes de Cristo, até 800 antes de Cristo, na verdade, para ser mais preciso. A gente tem uma época em que existe a caracterização e o conjunto de constantes trocas culturais entre esses povos, né? E isso significa que essas normas, essa tradição jurídica, ela passa aqui para resumir a ideia, né? Ela tem uma travessia cultural que demarca, caracteriza todos esses povos, né? Só para vocês terem uma ideia ali no que diz respeito, né? Mais especificamente aos povos que viviam ali entre os rios, né, entre o Tigre e o Eufrates, então aquilo que seria basicamente ali a Mesopotâmia, né, em seus diversos estágios, então, né, a Cádia, eh, a Suméria, a Babilônia, né, então essas diversas fases elas estão aí fazendo, elas estão atravessando a história e nós vamos ver entre 3500 a.C. e 500 a.C. um período de transições históricas muito intensas, né? Então a gente vai ver eh, o poder caldeu, vai ver o poder assírio sendo construído, vai ver a Babilônia, né? Vai ver, enfim, né? A ascensão da Babilônia ela se dá lá no século sétimo, sexto, quinto antes de Cristo, né? Como terra independente, com a queda do Império Neo-Assírio, né? Para ser mais preciso. Mas o fato é que essas terras elas estavam muito ligadas ali à região que mais tarde vai ser conhecida ali como Israel, né, como Canaã, né, e Israel, mas que nessa época do auge era conhecida como terra dos Mari ou dos Murti, que eram basicamente uma comunidade pastoral que tinha construído um império ali, que na época da ascensão, da grande ascensão do Egito, já estava decadente, né? Então ele vai desaparecendo. Mas é uma região que tem esse já em 2000, 1500 a.C., já tem uma posição bastante sensível, delicada e já é ponto de tráfego desse comércio de metais e, portanto, é peça importantíssima na formação de uma cultura do bronze, né?
E essa região ela também é conhecida, na realidade, existe um ponto, um foco de interesse muito grande que mostra o que que significa esse caldo cultural, que vai permitir entender, por exemplo, que a Lex Talionis, né, que é essa lei de Talião, permeia, digamos assim, muito da cultura honorífica do período, e por isso ela tem uma certa universalidade enquanto norma jurídica, né? Se a gente parar para pensar de forma mais específica ali, a gente vai ver, por exemplo, povos como os filisteus, né, que estão colocados ali nessa região também. Os filisteus, na realidade, eles são herdeiros de outras comunidades que, a rigor, são resultantes de processos migratórios, né? Os Pelichet, né, ou Felichet, que talvez sejam herdeiros dos Pelasgos, e, portanto, tenham tido origem grega, né? Fala-se que no final do segundo milênio antes de Cristo, ali 1200, 1300, 1200 antes de Cristo, teria havido uma grande invasão daquilo que se chama de povos do mar, né? Esses povos do mar teriam tentado invadir o norte do Egito e teriam sido repelidos, sendo então expulsos para o leste, indo parar ali nessa região dos Mari e eventualmente travando contato, inclusive com os povos do Entre Rios ali, né, que vão estar ali entre o Tigre e o Eufrates, entre os povos da Mesopotâmia. E ninguém, assim, foi muito difícil encontrar informação sobre esses povos, mas aos pouquinhos a arqueologia tem dado pistas para nós, e ela fala que talvez tenha havido uma aliança entre vários grupos que buscaram navegar e, através da navegação por conta de desastres naturais, tenham sido impulsionados a tentar achar formas de se enraizar nos continentes. Os Pelichet ou Felichet, os filisteus, teriam sido um desses povos, né, vindo justamente da região dos Pelasgos. Os minoicos ou minoanos teriam sido outros desses povos. Um certo grupamento etrusco teria sido outro desses povos, e assim vai, né? A gente tem aí toda uma coleção de povos pertencentes ao subcontinente europeu que estariam tentando promover essas invasões. Então isso é só para vocês perceberem que existe ali de fato um grande círculo cultural, um círculo geopolítico que está todo encaixado numa série de relações muito próximas. Isso também significa que o cenário específico da lei de Talião está muito presente entre esses povos. Tá? Só para vocês entenderem essa demarcação. Então, enquanto a gente está falando aqui sobre a invasão dos povos dos mares em 1300, 1200 a.C. no Egito, no Oriente Próximo e assim por diante, entre os gregos nós estamos falando daquilo que se chamou de a Era das Trevas da Grécia. Ninguém sabe exatamente o que estava acontecendo nessa época na Grécia, não tem muito relato arqueológico, né? Então a gente vai bater esses relatos com os relatos egípcios e com os relatos da Mesopotâmia e dos Mari, né? O que sobrou, pelo menos. E essa era, isso que ficou conhecido como era das trevas entre os gregos, não tem muito registro. Sabe-se, no entanto, que houve um grande desastre natural. Ele criou um ponto de interrupção na história grega e muito da civilização minoana foi parar em zonas continentais, né? Então veja toda essa dinâmica que está acontecendo. Então, né? Os gregos insulares, esses proto-gregos insulares indo parar no continente, ou tentando invadir o norte da África, ou tentando invadir o Oriente Médio, justamente nessa época, eles estão de alguma forma disseminando traços culturais e promovendo ligações culturais de um universo que já tinha um alto reconhecimento, né? Então o leste do Mediterrâneo era muito ligado, desde o leste do Mediterrâneo até a Mesopotâmia, nós vamos ter ali uma realidade cultural muito, digamos assim, muito intensa. Tem vários povos com várias origens distintas, idiomas distintos, mas que ao mesmo tempo conseguem se reconhecer uns aos outros, com algum tipo de harmonia ou linguagem comum, né, qual seja essa linguagem estrutural. E aí essa ideia da lex talionis, a ideia do olho por olho, dente por dente, ela está presente enquanto um princípio de comutatividade em todos esses povos, né, de alguma maneira. Então, desde o grego até o fenício, desde o egípcio até o caldeu, enfim, todos eles de alguma maneira vão praticar essa noção, essa leitura de que quando você é ferido de alguma forma, a tua própria linhagem tem o direito de vingança ou você mesmo tem o direito de vingança, né? E isso acaba construindo, digamos assim, a noção mais, talvez mais rudimentar do que possa ser a experiência jurídica, né? É uma experiência, como eu coloquei lá atrás para vocês, ela tem um caráter expiatório. Para esclarecer melhor qual é a ligação entre esses termos que eu tinha colocado lá, o ritual, o sacrifício, a expiação, a honra e assim por diante, né? O que que acontece aí?
A questão honorífica, ela é central nesse estágio, nesse momento da produção jurídica. Então a honra é a peça central. E o que acontece quando temos a honra como peça central? Como ela comanda, digamos assim, a formação de todos os paradigmas produtivos do direito, a honra ela também permite entender que perdas materiais, na realidade, são muito mais graves por conta da afetação profunda que elas promovem no âmbito específico das qualidades essenciais de um indivíduo. Tá? A honra, timós para os gregos, ela na realidade diz mais respeito especificamente àquilo que é uma atribuição ontológica para o grego do que propriamente aquilo que possa servir pura e simplesmente como um renome social. Ainda que em Aristóteles o termo timós vá ser compreendido dessa forma, que eu estou bebendo da fonte platônica e das fontes anteriores a isso. Né? Timós, nesse sentido, diz respeito não apenas àquilo que um indivíduo não apenas a expressão representativa de um indivíduo em uma sociedade, mas diz respeito, antes de tudo, aos reflexos mais íntimos e essenciais da sua vida. Aí eu poderia usar aqui vários exemplos, né? Especialmente os exemplos que vão ser ali relatados e construídos a partir dos séculos IX e VIII a.C., no estágio da grande construção dos poemas épicos, notadamente dos poemas de Homero, supostamente os poemas de Homero, né? Tem um monte de história atrás de Homero, quem foi Homero, né? Poderia ser simplesmente um persa ou simplesmente um homem cego, e Homero Homeoros poderia ser simplesmente uma alcunha, não um nome, mas pode ser que tenha havido de fato alguém que nem grego era, pode ser que realmente tenha havido um grego ali que era chamado Homero, mas enfim, isso não vem ao caso. O fato é que os relatos que são deixados ali, notadamente os relatos da Ilíada, né, desculpe, a Odisseia, esses grandes textos, os grandes poemas que são construídos e arquitetados ali, eles têm, na realidade, toda uma vitalidade própria, e essa vitalidade traz, em certa medida, um pouco desses traços honoríficos. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, se vocês me permitirem. Justamente essa aula é para a gente ir com calma e tentar entender essas estruturas da maneira como elas estão sendo alojadas, da maneira como elas estão sendo produzidas. Deixa eu só aliviar um pouquinho aqui a pressão, né? O que acontece? Então vamos pegar, por exemplo, aqui a obra, a peça clássica, né, de Homero, a Ilíada. Eu já comentei com alguns de vocês o que a Ilíada representa, quais são os escritos, por que ela é colocada do jeito que ela é colocada, mas veja que ela está encaixada num complexo cultural mais amplo. Né? A Ilíada, como o próprio início do texto, o primeiro canto fala lá pelas tantas, canta, ó musa, a ira de Aquiles Peleu. Então ela é basicamente um texto sobre a ira de Aquiles Peleu, a ira do Pelasgo Aquiles. Né? Tá, mas o que significa isso, né? Aquiles é chamado para ir à guerra, né? Ele é feito o convite para ele. Olha, a maior guerra de todos os tempos acontecerá, né? O texto ele não começa assim, o texto já começa com os motivos para que ele está ferido e porque ele está se retirando da guerra, a rigor, e o que essa retirada da guerra significa para os gregos, né? E ele teria se retirado porque ele teria brigado com Agamenon, né? Agamenon teria tirado o espólio dele, porque o Agamenon teria perdido uma escrava ali, ele tirou o espólio do Aquiles, e o Aquiles se sentiu desonrado e falou, então não luto mais. Né? Só que ele estava muito triste no começo do texto, porque ele iria se afastar da guerra, da grande guerra que iria notabilizá-lo. Né? E aí é muito bonito o texto nesse sentido, porque ele está pranteando, ele está chorando à beira do mar, e a mãe dele, né, que é uma divindade oceânica, aparece para ele, Tétis, uma divindade oceânica, aparece para ele e fala, por que você está chorando, meu filho? E ele fala, Agamenon me desonrou, não posso mais lutar, e agora porque não posso mais lutar, não terei mais o renome que desejava, não terei mais meu nome cantado como sendo o maior guerreiro, ou a possibilidade de ser o maior guerreiro entre os gregos. E ele fala, não posso voltar porque é uma questão de honra. E aí ele pede para ela, olha, você tem favores com Zeus. Por favor, suba ao trono dele e interceda em meu favor, peça que Zeus mostre, né, faça com que Agamenon me chame de volta para a luta. Né? E aí começa a trama sob o olhar dos deuses. Veja, a questão da honra está muito presente aqui. Né? Ela envolve também o renome, como Aristóteles vai colocar lá quando ele fala na Ética Nicômaco, o que é mais importante, o que é mais
próximo do bem, né, mas ao mesmo tempo mostra um outro aspecto, que é esse anseio de quem Aquiles quer ser, o que ele entende justificável ou ajustado da melhor forma possível a quem ele é. E o Aquiles está mais do que na cara, ele está procurando pela glória do guerreiro, né, é isso que ele procura. Então, assim, quando ele sai para na realidade, o que que eu ia dizer antes, né, o texto ele pode começar com o pranto de Aquiles, né, e com a ira dele se desenvolvendo e o que vai acontecer a partir disso, mas a narrativa que ele mesmo põe, né, ele conta, né, lá pelas tantas, é que ele teria sido chamado, ele teria visto a maior guerra de todos os tempos acontecer. A lenda, né, que é a mais ampla, ela fala que antes do Aquiles, né, chegar a esse ponto, teriam colocado uma escolha para ele, teria sido feita uma escolha para ele. Olha, você tem 2 chances, né, ou bem você fica em casa e casa, tem filhos, e seus filhos terão filhos, e os filhos deles, filhos seus também, né. Então você vai ter lá linhagens inteiras e 3, 4 gerações depois essas pessoas que te amaram muito vão saber teu nome, mas é isso, só a tua família vai saber teu nome, de resto ninguém vai lembrar de você. Ou você vai à guerra, mas daí ele fala assim: "Você vai ter uma vida longa e feliz e vai ser lembrado só pelos seus", né. Ou você vai a Troia, Ilion, né, você vai a Ilion. E lá você vai empreender o combate e teu nome vai ser lembrado para sempre na história da humanidade, vai ser lembrado através das gerações, você vai ficar famoso, você vai ter glória, vai ter renome, só que você vai ter uma vida curta, né. Então escolha, você prefere uma vida curta e cheia de glórias, ou uma vida longa, pacífica e anônima? No final das contas acaba sendo a escolha que todos os seres humanos têm que fazer. E o Aquiles escolhe, ele escolhe para a guerra, eu não sei se eu escolheria diferente. Teoricamente, eu não sei se eu escolheria diferente. Eu não sei se alguém de vocês escolheria diferente entre viver uma vida intensa, não pela glória, né, mas uma vida intensa, uma vida plena, ou uma vida segura, né? Entre a plenitude e a segurança, o que é que você escolhe? E é esse o movimento que está por trás da questão honorífica em Aquiles, é a plenitude da vida, né? Vou nem falar da glória, mas a plenitude da vida. Na mentalidade grega, a honra é isso, em certa medida, ela é a plenitude. E só existe plenitude quando tudo aquilo que diz respeito aos teus talentos, às tuas qualidades essenciais, pode ser atribuído a essas qualidades também em uma visão, um reflexo, uma manifestação exteriores. Isso faz com que seja construído um princípio rascunhado, um princípio muito rápido, que diz basicamente a justiça é dar a cada um o que é seu. E se dar a cada um o que é seu significa atribuir a cada um o conjunto de elementos resultantes das suas próprias qualidades essenciais, que eles são atribuições e configurações dadas por prerrogativa essencial, né? É o lugar da pessoa numa sociedade, é a maneira como essa pessoa deve ser lida, vista, respeitada ou colocada. É também o respeito social que se deve a ela. É a atribuição dos bens e do espólio, como coloca aqueles aqui, que lhe cabe sendo um combatente, ou das riquezas que cabe a alguém em virtude do seu trabalho, do seu labor, do seu suor, né? Furtar de um grego, portanto, não é tirar, não é remover dele um bem material, é desonrá-lo porque se tirou dele o produto do seu trabalho, né? Algo que lhe caracterizava. Um dia a gente pode sentar e discutir como as pessoas, como as diversas culturas veem o patrimônio, né? Eu recebi essa recomendação de livro uns 2, 3 dias atrás do Junichiro Tanizaki, né, considerado pelo que me disseram, ele é considerado um dos maiores escritores japoneses, né. Nesse livro aqui, Em Louvor da Sombra, por exemplo, ele vai falar sobre como o japonês entende a questão do objeto, né. Então dá pra gente ter uma leitura sobre propriedade, objeto, o que é mais valioso, o que não é, mas enfim, isso um outro dia a gente conversa, né. A gente mexe com Baudrillard, com ele, enfim. O fato aqui é que remover o bem significa remover algo que é atribuição da própria essência da pessoa, né. E aí entra o grande crime que tem que ser justificado, que é essa desonra. Tá, mas daí você estava falando que isso tinha a ver com a Lex Talionis, Rafa. Sim, tem a ver com a Lex Talionis. Por quê? A Lex Talionis, ela disse que quando você vai lá e remove algo de alguém, a tua única compensação é perder por igual, né? Você restitui, mas perde algo por igual para entender o que significa a remoção
a retirada de qualidades essenciais ou de algo que tem qualidades essenciais das mãos do outro. Então existe aqui um reequilíbrio. E esse é um ponto interessante, eu coloquei de uma maneira ampla para vocês. Dentro da leitura que nós fizemos de justiça no âmbito do justnaturalismo, eu coloquei para vocês 3 termos que falam sobre destino, né? Moira, Nêmesis e Ananké. E daí eu coloquei para vocês Moira sendo o destino, Nêmesis a justiça poética, Ananké a fatalidade. São 3 jeitos de você encontrar o destino, digamos assim, né? Aquilo que é construído como destino. Ananké a fatalidade não liga para as suas ações, Moira é é o resultado inevitável de suas próprias ações derivadas da sua essência. E Nêmesis é o ponto de reequilíbrio. Por que eu coloco isso? Assim como a história de Aquiles conta como ele vai à guerra, eu comentei em algumas sessões, algumas turmas, que para que eles chegassem a esse ponto, existiu uma demanda que foi feita na praia de Aulis sobre o rei Agamenon, né? Agamenon ia ser o grande líder do exército grego e ele estava com uma sede de luta porque ele queria ser o grande general dos gregos na maior guerra de todos os tempos, né? E só que Poseidon não quis dar para ele o que ele precisava para atravessar o oceano. E ele faz um sacrifício, né? Ele vai lá, sacrifica, se não me engano é para Poseidon e Artemisa que ele sacrifica, na verdade, é para 2 deuses. E só que o que acontece? Quando ele pede para os adivinhos explicarem para ele que sacrifício que ele pode fazer para obter o que ele quer para poder atravessar o oceano e ir lá lutar. E os adivinhos falam: olha, os deuses pedem de você que você dê aquilo que é mais valioso para você na sua vida. E ele pensa, pensa, pensa e cai numa tristeza profunda, mas decide sacrificar aquilo que é mais importante para ele. E aí, nesse processo todo, ele vai lá e manda uma carta para a esposa dele, para Clitemnestra, dizendo: mande nossa filha Ifigênia, nossa filha mais velha, para a praia, porque Aquiles, o nosso maior guerreiro, partirá daqui sem esposa. Ele nos honrará se juntando à nossa casa. E ela, por sua vez, né, honrada por um marido tão nobre, também o honrará por ser uma mulher pura, uma mulher, enfim, né, tem toda aquela questão patriarcal lá deles, né? E enfim, aí ela vai, quando ela chega lá na praia, ele fala: ó, o negócio é o seguinte, eu lamento, mas você não vai casar não, eu menti. Eu tinha que te trazer aqui porque os deuses pediram que eu sacrificasse aquilo que há de mais precioso na minha vida para eu poder atravessar esse oceano e lutar. E é você. Que eu tenho de mais precioso na minha vida é você, minha filha. Então eu tenho que sacrificar você. E o Aquiles fica sabendo da história, e esse é o ponto que me interessa, e ele avança agora para a praça, ele avança para o centro dizendo: você mente para sacrificar sua filha para poder ir lutar usando meu nome. E já que você usou meu nome, eu me sinto envolvido. E se eu estou envolvido, eu vou defender a honra dessa mulher e a vida dessa mulher até o fim. Agora eu sou o campeão dela, e ele se posiciona no meio e fala: ninguém encosta nela. Quem tentar encostar nela eu mato. E aí os soldados querendo sacrificar, o Aquiles, né, levantando a lança para todo mundo, os mirmidões do Aquiles também já levantam as armas e falam: se vocês atacarem Aquiles, a gente ataca vocês. E aí quando todo mundo se ameaça, eles falam: se vocês outros, né, se vocês atacarem os soldados de Agamenon, nós atacamos vocês. Se vocês atacarem os soldados de Aquiles, nós atacamos vocês. De repente todos os gregos estavam se levantando uns contra os outros para lutar em Aulis. E aí a própria Ifigênia fala: não, chega. Se vocês vão lutar, se meus primos, né, meus primos gregos vão lutar uns contra os outros, eu prefiro me sacrificar para que não haja derramamento de sangue aqui, para que vocês vão fazer aquilo que é destino de vocês. E aí a Ifigênia se entrega para o sacrifício. E o Aquiles ainda fala para ela, né, mas está tem num texto chamado Ifigênia em Aulis, né, uma peça da época do auge do teatro grego, então né, da época do período de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né, mas que retrata na realidade um mito mais antigo. E aí ela, dizendo que se sacrifica, Aquiles teria falado para ela: você é uma mulher de tremendo valor, teria sido uma grande honra desposá-la, e você se sacrifica pelo seu povo, não há nada mais nobre que você possa fazer, né? Que uma pessoa possa fazer na vida que se sacrificar pelos seus, né? E ela lamenta daí a virgindade perdida de novo por conta desse modelo patriarcal, ia ser uma tragédia ela morrer sem ter filhos, e aí ela acaba sendo sacrificada, né? A chama do sacrifício dela, a chama da imolação dela, aliviada com o vinho fresco, né? Aliviada com a libação, com o vinho fresco que é derramado sobre a chama para apagá-la. E aí eles conseguem os ventos que eles queriam e atravessam para ir lutar. Mas por que você contou isso agora? Vejam como funciona o mecanismo honorífico, tá? Ele é bem mais maleável do que o que nós temos hoje. Por isso, quando o Villei vai falar que entre os gregos havia um tipo de justiça que contrastava de Kaios e Nomikon, né? Ele fala
Ah, porque daí o nomicon é a regra, o dikaios é o justo. Na realidade, os dois estão bem misturados, né? Então, o que que acontece? Quando eu falo honra, defenderei tua honra, defenderei minha honra, minha palavra, minha honra, isso é nomicon, tá? Isso é o normal, o comportamento normal da sociedade. Não é uma lei, percebam bem. É mais uma mentalidade do que uma lei. Então, a mentalidade honorífica, né? E isso tem a ver profundamente com Alex Talionis. Vocês vão me perguntar, mas por quê? E agora já vai ficar claro, já vou contar o resto da história, que daí vai deixar tudo muito claro, tá? Mas por enquanto só fixem nisso, tá? O nomicon é essa mentalidade, por exemplo, essa mentalidade da honra. E o dikaios ou dikaios. Dikaios é quando você aciona essa mentalidade para atingir um fim específico, tá? Então a justiça ela se manifesta nessa mentalidade que o Villei chamou de aspas regra, que não é regra, não é nada a ver, não tem nada a ver com regra, como eu disse, é um comportamento normal. O grego não conhecia isso, né? Bom, aí tem, para contar agora o outro lado da história, tem uma situação, né? No final da guerra, isso está em outra peça também, chamada, se não me engano, não vou lembrar o nome agora. Écuba, chamada Écuba. Quem era Écuba? Écuba tinha sido rainha de Ilion, né, esposa de Príamo, mãe de Heitor e Paris. As mulheres sobreviveram, né, assim, né, mataram os guerreiros e destruíram a cidade, e as mulheres foram tomadas como cativas, como prisioneiras. Écuba entre elas, né, a rainha Écuba entre elas. E aí a rainha Écuba ela tinha filhos, né, além do Heitor e do Paris, ela tinha outros filhos. O filho mais jovem, então ela tinha filhos que tinham sido colocados lá, por exemplo, no templo de Apolo para servirem como sacerdotes. O templo tinha sido destruído no começo da guerra, num ato de sacrilégio, né? E as pessoas tinham sido levadas como escravas. Um filho foi morto e uma filha foi levada como escrava. Enfim, né? E aí ela tinha uma filha, né, que tinha sobrado viva, uma filha e um filho mais jovem, pequenininho, né? Mais pequenininho, um menino, né? O menino, ela mandou numa viagem. Falou, ó, já que a cidade está cercada, você deu na mão dos estrangeiros, falou, ó, levem ele daqui para ele se salvar, pelo menos, porque aí a semente do trono de Ilion, né, do trono de Troia, fica viva. E a mulher ficou com ela, né, a filha moça ficou com ela. E aí ela começou a ter sonhos. Depois da queda, já prisioneira, ela começou a sonhar que o menino estava morto. E ela, preocupada, assustada, começou a entrar em desespero e falou: tudo que sobrou da minha semente é minha filha, e nós somos escravas, ferrou, né? Porque como escravas, sabe Deus o que vai acontecer conosco, né? E aí ela começa a ficar preocupada e começa a querer defender a vida da filha. E nessa defesa ela começa a tentar engendrar saídas, pensando, meu Deus, minha filha vai virar escrava, etc, etc, etc. Nesse meio tempo, os gregos queriam voltar para casa. E novamente eles não têm ventos, né? Não é que nem que eles não têm ventos, eles põem as naus para navegarem. Quando eles estão saindo com as suas embarcações, uma efígie, um fantasma, aparece na frente deles, armado até os dentes, vestido como um guerreiro grego, e é o fantasma de Aquiles. A gente sabe que o Aquiles morreu na guerra, só que agora ele aparece de volta, né? Vem do mundo dos mortos, dizendo: vocês vão me deixar enterrado numa praia estrangeira. Vocês lutaram pelas minhas armas, fizeram um torneio para pegar minhas armas, estão levando minhas armas embora para o campeão entre vocês, e vocês têm a cara de pau de me desonrar, me deixando para trás esquecido? Não. Eu quero um sacrifício. Vocês vão fazer um sacrifício no meu túmulo. Senão vocês não saem dessa praia. E ele impede as naus de saírem, né? Não há ventos, não há passagem. Ele está lá travando a passagem. Você fala, tá, mas que sacrifício você quer? E ele debochadamente diz: já que vocês sacrificaram uma princesa para vir para cá, tá falando da Efigênia, vejam agora a conexão, ele vem e diz: sacrifiquem uma mulher de sangue real sobre o meu túmulo. Ou seja, ele gira a chave agora e fala também que era a morte da filha de um rei sobre meu túmulo. O que ele faz agora? Isso é a Nêmesis. Ele está falando: vocês cometeram um grande ato de monstruosidade e injustiça para vir. E eu morri aqui por isso. E vocês envolveram o meu nome. Agora vocês vão lavar o meu nome com sangue de novo.
Vocês vão estar com as mãozinhas sujas de sangue e veja que existe aqui um equilíbrio. Isso é a nêmesis propriamente dita. Se uma princesa morreu para a guerra ser formada, para encerrá-la, outra princesa morre. Uma princesa grega morre, uma princesa de Ilion morre. E agora eles saem à cata de uma princesa e lembram da filha da Écuba. E adivinha, né? Eles olham agora, quem que vai convencer essa mulher a entregar essa menina, né? A entregar essa moça. Não que ela precisasse da autorização, mas eles preferiam dessa forma para evitar ainda maior ira dos deuses, né? Porque os deuses ainda amavam os troianos, né? Então, ainda haviam de proteger a casa real de Troia. E agora, bom, e agora? O que que a gente faz? Daí eles pegam, adivinha, né? Pegam o Odisseu, ou Ulisses, e falam, ó, vai lá. Se você tem a língua de prata, você é espertinho, vai lá e se vira. E ele agora chega e fala, o negócio é o seguinte, né? A gente tem que sacrificar para que eles deixem a gente embora, e ele quer alguém de sangue real e tem que ser sua filha, é quem tem. Daí a Écuba entra em desespero e fala, escuta, você entrou para espiar os muros de Troia enquanto a guerra rolava. Eu peguei você lá dentro, eu vi você lá. E eu poupei sua vida. Agora você tem uma dívida para comigo. Uma dívida de honra. Honre essa dívida. Honre a dívida e salve minha filha. E aí ele, muito espertamente, diz o seguinte, né? Muito sagaz, muito ardiloso, ele fala, olha, eu sei que eu tenho uma dívida com você, eu sei que você salvou a minha vida, só que eu também tenho uma dívida com Aquiles. Aquiles morreu para que eu vivesse. Que dívida é maior? A dívida de um guerreiro para com seu companheiro morto? Ou a dívida de um combatente para com a inimiga que teve piedade dele? Ele fala, por mais que eu te deva, devo mais a Aquiles e devo antes a Aquiles, eu não posso deixar de pagar essa dívida. Então existe essa questão, essa fraternidade, né, que atropela, digamos assim, de uma maneira misógina o olhar da mulher. Então ele está dizendo, olha, o cara é mais do que você, eu lamento. Fala, você vai ter que dar tua filha para sacrifício e acabou. Se ela entra em desespero, dizendo, olha, essa é a última semente da minha família. Ele fala, mas e o teu filho que você mandou embora? Fala, eu não sei, eu acho que ele está morto. E aí fica essa questão, e lógico, né, é uma tragédia, então a tensão vai crescendo, a menina é sacrificada de fato, e quando a menina é sacrificada, chega a notícia de que o filho dela morreu em praias estrangeiras. Né? E aí ela entra em desespero pensando, acabou-se a casa de Troia. Morre assim a realeza troiana. Então, o que, que acontece? Vejam que existe aqui um ponto de equilíbrio, e isso também faz parte da equação honorífica. Né? O que foi desonrado numa ponta vai ser honrado de outra forma. E geralmente a resolução é trágica, ela é cruel. Tá? Isso é Nêmesis. Então essa mentalidade está colocada. Aí você me pergunta, o que, que isso tem a ver com a lei de Italião, Rafael? Você já está falando disso faz meia hora e você não contou ainda. Simples, a lei de Italião diz olho por olho e dente por dente. O olho por olho e dente por dente nessa situação é a morte de Ifigênia em oposição à morte da filha da Écuba. Percebe? Olho por olho, dente por dente. O olho por olho, dente por dente, ele não é um princípio só. Tudo isso para dizer para vocês exatamente isso. Ele é uma mentalidade, a mentalidade de que tudo precisa ser reequilibrado. Por isso essa comutatividade, por isso eu falava lá antes em expiação. E por isso nós vamos encontrar sempre esse caráter religioso, esse caráter quase místico na maneira do grego encarar a justiça, tá? Principalmente a justiça nesse limite de fronteira. Não é à toa, por exemplo, que Atenas, cara, tem muita história para contar, não vou poder contar tudo, tá? Então eu vou, né? Só para refrescá-los e concretizar um pouquinho a questão, é por isso que Atenas, mesmo durante o período da democracia ateniense, ainda mantinha duas grandes forças, duas grandes situações sempre sob o julgamento do arcontado, que era o conselho das grandes famílias nobres, né, dos Eupátre e das atenienses. E esses dois julgamentos eram o julgamento de questões de transgressão religiosa, né, que caía sob o juízo do arconte Basileu, o sumo sacerdote, ou questões de homicídio, que daí caíam no conselhão do arcontado, mas não iam para a eclésia, para o conselho de todos os cidadãos atenienses. Por que isso? Porque essas duas questões eram consideradas sagradas e a punição era terrível, né? Eles levavam o arcontado se reunia no Areópagos. Areópagos é basicamente um rochedo do lado de fora da Acrópole, ainda visível hoje, né? E esse rochedo, ele basicamente eles se reuniam ali em cima e ali eles faziam julgamentos e aplicavam as penas. Então, quando a pessoa era apenada a partir dali, ela precisava passar por esse processo de expiação. Ela era geralmente jogada do Areópagos pedra abaixo e dela ia se arrebentando nas pedras. Né? É basicamente isso. Né? Então, assim, vejam que existe toda uma mística ao redor da construção normativa e da construção da justiça entre os gregos. Ela é, de fato, algo de religioso. Né?
Entre os romanos, a coisa ela não é muito diferente, eu já comentei com vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, as décadas de Tito Livio, né, qualquer parte, qualquer trecho ou passagem da história romana de Tito Livio, ele vai mostrar que já nos primórdios do reinado de Roma, a preocupação central dos romanos ela era dúplice. Primeiro, a preocupação da guerra, né? O romano era um povo guerreiro. E ele é caracterizado historicamente, se orgulha de ser um povo guerreiro, né? Reza a lenda que Rômulo, primeiro rei, teria empreendido guerra contra seus vizinhos e começou a cooptar e incorporar outras tribos, né? Então, por exemplo, as tribos samnitas, que eram tribos itálicas, né? Ao jugo romano e convidando essas tribos derrotadas, ó, já que vocês lutaram bravamente, vocês podem se tornar cidadãos romanos com todos os direitos, só que vocês têm que lutar pela gente e se juntar também ao nosso exército. E a maioria das vezes os caras aceitavam, né? Então Roma foi crescendo por essa reunião, por essa gentilização de Roma, né? E quando Rômulo morre, reza a lenda que um senador, né, um dos patrícios, um dos patriarcas do povo, teria tido uma visão com ele. Rômulo teria aparecido trajado em dourado, assim, né, vestido de uma luz dourada, divinizado agora, né? Então passa esse processo evemerista em que o indivíduo, o ser humano, vira um deus, e ele teria aparecido divinizado, teria apontado para esse senador e teria dito para ele assim: olha, nunca esqueça, nós somos um povo guerreiro. Nós seremos conhecidos, o nosso povo, o povo romano, será conhecido por seu destemor em guerra, por sua ferocidade no combate, por sua capacidade de conquista. Esse é o nosso legado. Lembrem de quem eu fui e lembrem do legado de vocês. Nunca esqueçam disso. Nunca recuem na luta. E a partir desse momento, o romano passa a se entender teoricamente, né, essa é a lenda, né? Ele passa a se entender como um grande combatente, como uma nação de combatentes, né? Não só isso, mas daí o sucessor de Rômulo, né, Numa, vai se apropriar do poder e vai começar a construir toda uma arquitetura religiosa ao redor dessa presença de Rômulo e ao redor das guerras que eram empreendidas. Numa teve a sabedoria de entender que um povo que só conhece a guerra sem conhecer limites é um povo que preda a si mesmo, que começa a se atacar a si mesmo. Então ele começou a estabelecer os rituais religiosos como formas de regramento. Por isso eu insisti tanto lá atrás em falar sobre sacrifício e religiosidade como elementos estruturantes da justiça e do direito em Roma. As primeiras estruturas jurídicas de Roma foram estruturas religiosas, então não estabeleceu lá a figura do pontífex, né, para ser o condutor dos grandes sacrifícios públicos, começou a construir templos, instituiu um ritual para a abertura das sessões dos patriarcas reunidos, ou seja, do Senado, e assim vai, ele começa a instituir então desculpe, instituir um mapa institucional, por isso instituir institucionalização, não, mas instituir um mapa institucional que é basicamente religioso dentro de Roma. E aí a gente começa a ver então a formação daquilo que dentro da República Romana vai virar um dos níveis, dos ramos mais complexos de organização institucional da antiguidade. Por isso a gente fala, o Max Weber vai falar que Roma tinha fundamentos legitimadores voltados para a religiosidade e para a burocracia, porque era uma combinação bastante pesada dos dois, né? E aí já na República Romana, só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem uma divisão da história de Roma em 4 grandes estágios. O reinado de Roma, depois do reinado, né, o reinado termina com Tarquínio Superbus, né, Tarquínio Superbus, ou Tarquínio o Soberbo, que teria sido expulso da cidade. Tarquínio era um título na realidade, né, Tarquínio era um nome de origem dele, porque Tarquínio não era romano, ele era de uma cidade chamada Tarquínia, que era uma cidade etrusca, e ele como etrusco foi reinar lá entre os romanos, por uma série de intrigas políticas, e termina que os romanos começaram a odiá-lo pelos abusos que ele cometeu. Tem uma história em especial de um abuso que ele comete, eu não vou contar agora aqui porque vai demorar demais, mas aí ele é expulso, começa uma guerra, né, os Publius Publicanus Agricola, os Bruti, né, a família dos Bruti começa uma guerra contra esse cara, expulsa de vez, impede o retorno dele e funda a República, né? E aí a República Romana é o segundo estágio. Então a gente sai do reinado, vai para a República termina quando César atravessa o Rubicão, invade Roma e toma conta da cidade como ditador. Ele não foi imperador, né? Ele nunca chegou a ser imperador. E daí ele começa, então ele planta a raiz, né? Ele é o último grande líder da República Romana. Ele é um ditador na esteira de um outro ditador que perseguiu ele, inclusive, chamado Sulla, né? Um homem de um gênio militar e jurídico fantásticos, mas
completamente sociopático, né, no sentido da busca pelo poder. E aí o César deixa um legado e quem assume depois dele, já no rompimento do triunvirato subsequente, é Augusto, que se torna o primeiro imperador de Roma. Daí por diante vocês têm uma fase do Império Romano, e tem o Império Romano que é dividido em duas fases. A primeira fase sendo aquilo que se chama de Principado, né? Então o Principado ele vai até o século III depois de Cristo, e o Principado é um tempo em que os imperadores ainda dividem o poder com o Senado, respeitam o Senado, têm consciência relativa do que está acontecendo dentro do território romano, uma certa responsabilidade, ainda que alguns deles, como por exemplo Nero, tenham surtado, né? Algumas dinastias ali realmente surtaram geral. E isso tudo leva àquilo que nós chamamos de crise do século III, né? Aí a gente está entrando numa fase chamada de dominato. Essa fase é uma fase em que os imperadores se tornam gananciosos, tentam destruir o Senado, tentam arrebentar instituições, fazem reformas malucas, se divinizam, né? Querem uma hereditariedade forçosa do poder, tem general sendo aclamado imperador para tudo que é canto, então uma instabilidade muito grande no poder, né? E aí, daí para frente, Roma já está se destrambelhando, se desmanchando. Daí, no final das contas, chega no século V, lá em 476, Roma cai sob Odoacro, né, que invade a cidade de Roma e destrói o império de uma vez por todas, fundando um reinado ali. Né, o Senhor dos Érulos funda um reinado. E aí vem em sucessão todos os reinados aí dos povos clientes e dos bárbaros, né? De novo, eu não vou ficar me repetindo muito nessa história, eu sei que eu já estou falando demais dela, mas por que eu estou falando isso? Porque essas instituições mudam tanto, mas tanto ao longo da história, né? Um livro deste tamanho já não consegue, já não dá conta de explicar em detalhes isso. Mas só para vocês terem uma ideia, no reinado de Roma tinha dois carros-chefes, o rei, que era o grande líder militar, o senado, né? E tinha daí os pretorados, que eram basicamente instituições menores, e os sacerdotes. Parte desse legado vai parar na República. A República ela mantém o Senado como sendo o grande corpo de legisladores do corpo romano, né, do corpo de Roma. Mantém os pretorados, que são basicamente instituições jurídicas de entrância, né? Então o cara tinha que ser pretor antes de ser qualquer outra coisa. Estabelece um ritual mais elaborado para Júpiter, né? Então o templo de Júpiter passa agora a ser também um lugar de entrância na vida política. Então você vai ter lá você vai ter o pontificado né, que está lá o Pontifex Maximus, né? Os demais pontífices, os demais sacerdotes, e na esteira disso as pessoas podem ingressar na carreira política e devem ingressar na carreira política servindo como mancebos no templo, né? Então elas vão lá e passam a servir ali no templo antes de começar uma carreira política mais vultosa. Você passa, evidentemente, na medida em que você vai organizando cada vez mais as legiões, você passa a ter a consolidação do poder dos líderes das comunidades internas das legiões, que são os tribunos militares. Depois disso, você passa a ter um crescimento, principalmente depois da revolta do Monte Sagrado, né, ainda na República, você passa a ter o crescimento do poder popular com a formação dos edilinatos, né, edilinatos curuis, a formação do tribuno a constituição de um tribuno da plebe, que é um sujeito que passa a ter poder de veto sobre as votações e leis estabelecidas pelo Senado, caso elas não sejam de interesse popular. Os edilinatos curuis votam leis que podem ser levadas ao Senado pela própria população, pela própria plebe, né? Então você vê que vai ganhando complexidade, né? Chegando no Principado e no Dominato a coisa vira, porque durante a República nós vamos ter a substituição do rei por dois procônsules, né? O pró-consulado continua existindo no Império, mas ele se torna mais relativo, tanto que Augusto, por exemplo, mesmo como imperador, foi 11 vezes eleito, aspas, procônsul. Na realidade, enfiaram ele como procônsul porque era a dignidade imperial dele, né? Mas aí o imperador passa a ter poder de mando também, e durante o dominato a coisa se esparrama de tal forma, e ela é tão disseminada, que você passa a ter casas senatoriais locais para as províncias, que são chamadas de casas curiais, né? E aí essas famílias curiais passam a ter importância, inclusive investindo do próprio bolso ao longo do Principado do Dominato para manter as regiões e para construir um cenário público adequado, né? Enfim, eu me alonguei aqui, mas é só para vocês terem uma ideia de como a religião e as instituições estão entranhadas no direito romano. E tem três aspectos aqui que são super importantes do final da República e do início do Império, que são representados pela constituição de três grandes corpos de diretrizes removidas das mãos dos pretores e dos jurisconsultos, ou seja, né, o pretor era basicamente um poder de polícia com um juiz no meio, assim, né? Então ele fazia basicamente o julgamento de questões mais corriqueiras, tinha bastante poder, né?
E o jurisconsulto era o cara que, diante da dúvida de um pretor, de um imperador, ia lá e escrevia um conjunto de conselhos a respeito dos bons julgamentos para mandar para essas pessoas. Então, jurisconsulto servia como consultor jurídico da época, digamos assim. Era o grande teórico da época, né? Então esses caras eles acabaram levando a compilações, a 3 grandes compilações normativas, principalmente na época do cosmopolitismo romano mais amplo, né, que tinha superado o limiar das terras etruscas, dos sabinos, dos latinos, dos samnitas, enfim, desses povos ali, dos povos gregos que estavam ali no sul da Itália, né, que eram povos com um certo aparentado cultural. Então, quando a gente começa a ver ali a Gália, os celtíberos, os celtas, germânicos entrando na vida política romana, né? A gente vê, então, a gente passa a ter aquilo que se chamava de ius civile, né? Que eu já comentei com vocês lá na passagem do Villei, e que vai colocar a legislação aplicável, ou o conjunto de diretrizes gerais aplicáveis aos cidadãos romanos, né? Então, como eles lidam com contratos, ao que estão submetidos e assim por diante. Depois nós temos aquilo que nós chamamos de ius gentium, né? Que é o direito das gentes. Esse direito das gentes ele serve como norma de equalização e equilíbrio entre romanos e estrangeiros e norma para estrangeiros vivendo em território romano, né? Era muito comum ter abuso, porque o estrangeiro ele não era tido como alguém que tinha direitos. Então, o ius gentium ele foi uma concessão feita pelo governo republicano e depois, né, mais tarde, pelo Império, para tentar assimilar essas pessoas. E por fim, o ius naturale. O ius naturale ele basicamente falava sobre essa construção moral profunda que existe inscrita no coração de todos os homens. Veja que nomos grego, o nomicon grego e o ius naturale romano são coisas muito distintas, porque o romano ele tem uma mentalidade extremamente concreta. Então, para ele, se você vai falar em ius naturalis, está falando, por exemplo, sobre a atitude e o perfil de um indivíduo em determinadas situações. Então, o empenho da palavra, como você protege aquilo que o indivíduo tem como renome público, que ele chama dignitatis. A dignitatis, ao contrário do timós, da honra, não tem essa característica existencial. Dignitatis é você ofendeu o cara em público, então é isso, você ofendeu a dignidade do cara. Timós não, é interior, é essencial, tem todo o caráter metafísico. Dignitatis para o romano não. Bona fides, né? Fides, né? O que é fides? Fides é a capacidade, a boa palavra do indivíduo na sociedade. Então, assim como a dignitatis representa o renome, fides representa a palavra empenhada. Ele vai ter bona fides se ele fala e cumpre. Mala fides se fala e não cumpre. Né? Falar e não cumprir. Então, esses elementos eles estão colocados aí naquilo que se chama ius naturale. Né? E aí tem as exigências ali que são costuradas, cinzeladas dentro desses ordenamentos e o civil e o gentium. Isso vai ter importância um pouquinho mais para frente, né? O que acontece? O Império Romano, veja, eu estou fazendo saltos gigantescos aqui, então eu peço perdão, eu estou contando aqui justamente com o que vocês já estudaram em história para a gente ter um atalho, né? Mas se a gente for levar em consideração lá o século VIII a.C., né? A gente está falando do reinado de Roma, aí vai falar século VI, V, IV, terceiro, é começar a falar sobre república, e aí vai, desculpa, falar do império, já lá no último século antes de Cristo, e daí vai falar do dominato até o século terceiro depois de Cristo, daí do perdão, do principado até o século terceiro depois de Cristo, depois disso o dominato, né? A gente está falando, cara, de 1000 anos de história, mais de 1000 anos de história aí, né? E esses mais de 1000 anos eles contemplaram várias transformações. Eu estou interessado em especial agora no final da antiguidade. Então, o dominato ele cria uma demarcação para o Império Romano da instituição total daquilo que a gente chama de antiguidade tardia, em que as instituições romanas já perderam muito de sua força, elas já estão se quebrando, elas estão sendo trabalhadas mais no âmbito local, o império já não alcança mais, não tem mais aquele alcance, aquela esticada de mão que vai reter, vai segurar as rédeas. E de alguma maneira essa dispersão ela começa a permitir a criação de cenários políticos locais, né? Tem alguns fatores que eu acho que somam muito claramente aqui para essa criação, e o primeiro desses fatores ele envolve de uma maneira mais direta e profunda a instabilidade que é gerada pela destituição da força do exército romano e das instituições públicas romanas, né? E isso significa que, de alguma maneira, as formações políticas locais ganham proeminência.
né? Tem uma em especial que me interessa, que é a seguinte: quando os romanos, quando César invade a Gália e toma a Gália, ele deixa um legado. César, porque ele queria consolidar o poder dele, ele traz gauleses para Roma e ele inclusive coloca estrangeiros no Senado, gauleses, né? Para ele tentar consolidar o poder e unir, digamos assim, a antiga nobreza da Gália com os romanos. Então ele começa a oferecer algumas prerrogativas, isso é super controverso, mas a ideia meio que pega. E nos séculos subsequentes, a Gália ela vai começar a consolidar um traço cultural muito forte que traz muito, bebe muito das fontes romanas. O que significa que o gaulês ele vai começar a empregar conteúdos da sua legislação costumeira, né, do seu regime de direito costumeiro, quer dizer que é transferido de boca em boca, tem autoridades locais, ele vai começar a incorporar esses elementos, né, e o romano mesmo, lá no local, vai começar a incorporar esses elementos e escrever para dar objetividade e para acostumar o povo conquistado ao estilo de vida romano. Isso vai consolidando ao longo dos séculos I, segundo e terceiro depois de Cristo um novo modelo jurídico que tem conteúdo bárbaro, mas é escrito como o direito romano. E mais do que isso, essa formação pela mistura inclusive do sangue, né, que vai pegar casas senatoriais e curiais e vai jogar e vai misturar com a nobreza local, vai formando um novo modelo de sociedade que mescla essas culturas. É a chamada de sociedade galo-romana. Então você vai ter uma nobreza galo-romana ali, né? É, e esses galo-romanos eles desenvolveram um estilo de vida próprio, né? Então eles tinham no território deles, que corresponderia ali grosseiramente o coração do território deles ao sul da França, né, a porção, né, centro-sul da França, eles começaram a constituir uma cultura que era uma cultura agrícola, então eles precisavam de estabilidade, centrada em vilas, né, que eram sustentadas por traços e por elementos dessa cultura curial. E, e, e esse elemento passa a criar, digamos assim, uma estabilidade maior e passa a trazer certas exigências à tona. Certas exigências à tona. Por quê? É um tipo de cultura que exige uma estabilidade política muito grande. Só que sem exército para proteger e com enfraquecimento progressivo do Império Romano, sem legião para proteger, esse povo começa a olhar para os lados e pensa assim: tá, e agora? O que a gente faz? A gente precisa de ciclos de plantio e colheita regulares, a gente vai morrer de fome desse jeito, né? Então é um tipo de povo que está mais ligado a essa cultura agrária e não é como o romano, né? Eles não estão trabalhando, por exemplo, como os estados clientes, os grupamentos clientes que recebem a nona, né? Recebem, portanto, o plantio de determinadas regiões como uma transferência. Então, você vai lá, planta numa região, pega o produto daquilo e dá para esse grupo como um tributo anual, como um pagamento anual por serviços. Isso não existe ali pro galo romano. O galo romano está sobrevivendo do que ele planta. E isso cria um problema, porque tem muitos povos, muitos líderes que estão se erguendo para saquear a região. No centro do centro-norte, do centro da França para o norte, existem outros grupos que são conhecidos como francos, né? Então tem 12 grandes tribos, e essas 12 grandes tribos têm um hábito de vida completamente diferente. Eles são seminômades, guerreiros, eles saqueiam tudo que eles veem pelo caminho. É raro você ter uma vila fixa em que haja plantio ou criação de animais. Aliás, a criação de animais é até um pouquinho mais comum. Eles geralmente usam, né, como elementos corriqueiros da economia deles, coisas que podem ser facilmente transportadas, moeda, dinheiro, o animal, o escravo, eles usam isso, né? Mas são saqueadores e guerreiros por excelência. E uma tribo, que é chamada de tribo dos Sali, ou francos sálicos, ela se ergue em grande força e poder, e com o enfraquecimento dos romanos na região, eles começam a usar embarcações para saquear a costa como piratas. 2, eles começam a saquear como exércitos, perambulando por aquelas terras. E eles vão ganhando cada vez mais força. Tá? E é justamente essa grande transição que me interessa agora, porque ela vai demarcar dois grandes cenários para a estrutura do direito. Tá? O que acontece? Essa tribo dos francos sálicos, ela promove um esforço muito sensível no sentido da unificação das demais tribos. E agora, de repente, todos eles estão unidos sob um só rei.
Fala-se que esse rei lendário teria sido chamado Meroveu. Tá? E esse Meroveu, ele era visto como uma lenda viva, teria sido um rei pagão que teria se convertido ao cristianismo, vejam agora todas as conexões se formando, para poder unificar os francos sálicos sob a lei de Deus. Mas Meroveu não era um pagão qualquer. A lenda falava que Meroveu tinha nascido da união entre uma rainha dos francos, né, a filha de um rei franco, e uma fera marítima, um monstro do mar. Então ele era, na realidade, ele tinha o sangue das velhas divindades pagãs, mas ele tinha se curvado ao Deus cristão. Então ele somava toda a realidade legitimadora. Meroveu teria sido o lendário fundador de uma dinastia chamada dinastia Merovingia. E Meroveu teria levado o seu povo para o sul, conquistando a terra dos francos, dos galo-romanos, e essa Gália romana teria se submetido de bom grado aos francos, sem grande luta, porque sabia que esses francos poderiam dar proteção com relação a outros povos invasores. Então, os francos e os galo-romanos começaram a se juntar e formar aquilo que viraria mais para frente o Reino dos Francos e, eventualmente, a França. Mas não para por aí a história. Então, veja o que acontece. Os francos sálicos eles tinham um estilo de lei completamente diferente dos galo-romanos. O norte da França sempre manteve essa tradição franco-sálica, ou franca, né? Que era uma tradição mais oral, mais movimentada, mais leve, mais dedicada ao exercício dos costumes, ao passo que o Sul ainda continuaria utilizando por muitos e muitos séculos a fórmula escrita, a estrutura formulaica, cadenciada, repleta de procedimentos, organizada, temporalizada, dedicada através de canais processuais complexos. O que significa então que nós começamos a ver aquilo que na modernidade vai explodir como uma formação dupla de dois grandes modelos ou sistemas de direito dentro do território francês. Tá? Um sistema que é o sistema da oralidade, um outro sistema que é o sistema do procedimento escrito. Tá? Que a gente vai chamar depois de mós itálicos e mós gálicos. Certo? Percebam agora, né, o uso da terminologia. Né? Mós gálicos, que é mais oral, e mós itálicos, né? Que vai ser o sistema mais escrito, né? Enfim. Tá, veja, o que acontece então a partir daí? Isso é o mais curioso. Né? Evidentemente, a gente sabe, conhece a história. Né? Os merovingios tiveram lá, enfim, né, os merovingios eles produziram através de grande esforço uma barreira de defesa que acabaria se tornando o único grande ponto, baluarte de proteção contra as invasões mouras ali na ponta da Península Ibérica. A gente vai lembrar de Carlos Martel, Pepino Breve, e a gente vê a fundação de uma segunda grande linhagem, que é a chamada de a linhagem dos carolíngios, né? E aí a dinastia carolíngia ela vai instituir uma série de valores muito diferentes daqueles que estão colocados ali, porque os carolíngios, notadamente sob Carlos Magno, vão permitir uma reorganização política do continente conquistado, estabelecendo o fim das velhas hierarquias que diziam respeito à nobreza da terra, então aqueles eupátridas, patrícios romanos, as famílias que nasceram naquela terra e mandavam naquela terra por isso, e agora nós passamos a ter uma ordem hierárquica de senhores feudais que recebem demarcações políticas construídas pelas mãos de um imperador. Então nós passamos a ter condes, duques, marqueses, enfim, né? Todo esse povo aí, né? Arquiduques, todas essas, né? Isso tudo vem agora de uma nova nobreza, que não é a velha nobreza da terra, mas é essa nova geração de nobres pertencentes à burocracia do império. Né? Não só isso, mas veja, existem outras. Isso é muito interessante porque o Império Carolíngio ele serve aí como manutenção e como entrechoque de muitas tradições. Os carolíngios, eles aí a gente já está falando, lógico, dos séculos VII, VIII, IX depois de Cristo. As dinastias carolíngias, elas tiveram como... A dinastia, perdão, carolíngia teve como característica ou como atribuição central a manutenção de certos aspectos que são considerados mais clássicos da organização política. As normas que vigoravam nesse período eram chamadas de capitulares, né? Especialmente depois de uma grande reforma que Carlos Magno propôs. As capitulares de Carlos Magno ficaram estabelecidas claramente como normas que deveriam reger o império. E essas normas elas chocavam um pouco com essa hierarquia que Carlos Magno tinha proposto, porque elas recuperavam muita coisa dos francos sálicos, recuperavam muita coisa, muitos traços da lei que são facilmente reconhecíveis desde a antiguidade clássica. Como assim, Rafa? Ou desde a antiguidade arcaica, aliás. Como assim?
uma das regras que Carlos Magno colocava é: se você matar alguém, você paga o preço de sangue pela morte. O que significa o preço de sangue? Das duas, uma, ou você entra em duelo com alguém da família e morre por causa disso, né? Pode morrer por causa disso. Se vencer, tudo bem, mas se morrer, ninguém pode exigir do outro o preço do teu sangue. Ou você vai lá e paga pela morte, indeniza pela morte. E o mais interessante é que ele mostra, porque além dessa instituição que é do olho por olho, dente por dente, da lei de Talião, da honra, ainda tem um aspecto mais profundo, que é a proteção dos comensais do rei, do imperador. Como assim? Comensal é quem senta à mesa e come com você. Então, por que eu estou colocando isso? Ele diz assim, olha, se uma pessoa mata a outra, você pode pagar o preço de sangue pela morte da pessoa. Agora, se uma pessoa mata a outra que está sentada à mesa do rei, à mesa do imperador, isso era uma lei franca, que vai ser introjetada aqui, então você paga um preço de sangue que ele é 2 ou 3 vezes maior que o preço de sangue normal, ou você vai ter que prestar contas e vai ter que lutar e morrer. Mas a multa, o preço de sangue no sentido indenizatório é muito maior se o cara sentava à mesma mesa que o imperador. Mas o que significa sentar à mesma mesa que o imperador? Isso é um outro ponto interessante também, vem dos franco-sálicos. O imperador ele tinha pessoas que ele escolhia para sentar à mesa com ele, que eram os grandes, os homens mais fiéis a ele, as pessoas mais leais a ele. Essas pessoas que eram mais leais, elas eram iguais ao imperador em tudo, exceto em autoridade para legislar e para comandar o país. Mas todo o resto eles tinham também, eles tinham as mesmas prerrogativas, eles podiam exigir o mesmo respeito, eles viviam a mesma vida, dividiam por igual as mesmas riquezas. Então a gente tem aí aqueles mitos da távola redonda, por exemplo, lá do ciclo arturiano, eles têm origem em parte nessas normas. Né? Comiam os mesmos alimentos, bebiam a mesma bebida e, pasmem, deitavam-se com as mesmas mulheres. De novo, uma sociedade misógina, uma sociedade patriarcal, né? Era isso que se esperava. Mas, então, por exemplo, isso significa que o imperador partilharia, né, segundo aquela velha lei franca, ele poderia, no final das contas, talvez deveria mesmo, partilhar sua companheira com os seus companheiros de mesa, para que não houvesse nenhum motivo de disputa entre eles. Mais adiante, assim, na realidade, o período do Carlos Magno ele alivia um pouco essas normas, ele deixa elas um pouco de lado, ainda que algumas delas, como por exemplo a do preço de sangue, continue a vigorar nas capitulares, e começa, nesse sentido, a estabelecer valores cristãos mais profundos nessas regras. Né? É isso que vai formular aqueles que ficaram conhecidos, né? Vai permitir a construção em termos cênicos e lendários daqueles que ficariam conhecidos como iguais ao imperador, mas sempre sob valores cristãos, respeitando, por exemplo, o matrimônio, respeitando a hierarquia, ainda que tivessem muitos privilégios, né? Não exerceriam esses privilégios contra a lei cristã, evidentemente, mas ao mesmo tempo ainda eram os guerreiros selecionados e privilegiados do imperador. Né? Esses caras, em número de 12, ficaram conhecidos como os leais companheiros ou os companheiros de Carlos Magno, os 12 grandes companheiros de Carlos Magno, também conhecido como paladinos. Conhecidos como paladinos. O termo paladino começa aí, né? Dos 12 de Carlos Magno, os 12 companheiros de Carlos Magno. Então, assim, enfim, construiu-se toda uma lenda ao redor deles, né, que ia contar justamente sobre os grandes feitos deles, notadamente os grandes feitos na luta que eles travariam contra os muçulmanos. Né. Talvez acho que a canção mais famosa é a canção de Rolando, que vai contar a história justamente desse cavaleiro chamado Rolando e das intrigas que acabaram surgindo por inveja, porque ele era um grande cavaleiro, um homem nobre, um grande poeta, sábio, corajoso, como só e ser nos romances de cavalaria, e aí vão florescendo as traições que queriam levar à morte dele ali. Né? Mas esses caras basicamente eram jurados do imperador, né? Eram os cavaleiros jurados do imperador. Então aí vocês têm um pouco dessa visão, né, dessa leitura do que significou a lei nessa época, do que significou a legislação nessa época. Tem uma outra questão, né, que vem daí também, né, que eu coloquei para vocês justamente a concepção carolíngia, né, e um pedacinho do pensamento religioso, mas tem mais, na verdade. Se a gente for olhar para o leste, deixa eu subir isso aqui um pouquinho só, né, vou subir para cá, pronto. Se a gente for olhar para o leste, a gente vai ter a formação de um novo modelo de leis a partir do século VI depois de Cristo, na figura do Código de Justiniano, né, o Código Justinianeu. O Código Justinianeu foi, como o próprio nome diz, elaborado em Bizâncio pelo imperador Justiniano. Bizâncio é uma terra esquisita. Tá? Bizâncio
ela traz à tona, em parte, o legado do direito romano, do Império Romano, mas Bizâncio tinha passado por um filtro cultural muito intenso e tinha absorvido o grego. Desde o âmbito da religiosidade, em que nós vamos ter a, a aplicação, né, e a apreensão do idioma grego para a coleção e formação dos estudos religiosos, né, ao contrário de Roma, que vai adotar o latim. E ali, a partir dos séculos V e VI, vai ter uma diferenciação feroz que vai levar à formação ao primeiro uso do termo Papa para o bispo de Roma. Enfim, isso é uma outra história que não vem ao caso aduzir agora. Mas ali a gente tem, então, essa questão do idioma grego, e além da questão do idioma grego, existe toda uma cultura que é helenizada, né? Ela já trabalha, já opera ali com as bases específicas da Magna Grécia, e enfim, né? Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, só para vocês terem uma ideia da cultura, né? Então, enquanto a gente está falando ali no ocidente da cultura ao redor de Roma, está falando sobre a gradual construção que vai levar lá no século XIII a Paris se tornar o grande centro cultural do mundo, né? Aqui a gente está falando lá do século VII, VIII, de Toledo sendo um grande centro de produção cultural por conta da defesa contra as invasões mouras, principalmente no século VIII, né? Aqui a gente está falando basicamente de Bizâncio como grande centro, a grande corte, Constantinopla, né, como a grande corte, mas também está falando das velhas cidades gregas, tanto da Magna Grécia como do Peloponeso e por aí vai, como cidades centrais, cidades essenciais para a organização da vida cultural, né? Atenas, para vocês terem ideia, mesmo depois das conquistas da Macedônia, Roma, etc., etc., e do pertencimento de Atenas ao Império Bizantino, Atenas prossegue sendo uma cidade que forma pessoas. Então, Atenas, mesmo sendo um espaço de sabedoria pagã, permanece até o século VII depois de Cristo como sendo uma cidade que ativamente forma pessoas para a vida cortesã. No século VI depois de Cristo, o próprio imperador Justiniano, na verdade, proíbe que as escolas de filosofia ainda sobreviventes em Atenas funcionem legalmente, elas passam a funcionar na clandestinidade e continuam sendo usadas pela nobreza cortesã de Bizâncio. Por que ele proíbe? Porque promove estudos não cristãos, né? Justiniano é profundamente influenciado pelo cristianismo, e tem toda uma questão que eu não vou aduzir agora, que não vai dar tempo também, mas que diz respeito às correntes e linhas de pensamento cristãs ali dentro, né, e ao respeito ao Concílio de Nicéia e o que ele significou no cenário formativo dessa cultura, o que significou a expulsão da heresia ariana e assim por diante, né? Então, os imperadores, eles estavam constantemente preocupados com a possibilidade de se ter uma estabilização da vida religiosa. Justiniano não foi diferente, né? Foi muito influenciado nesse sentido também por sua companheira e sua esposa, né? Mas o Justiniano, na realidade, aqui, na realização que nos interessa, e esse é um dos primeiros grandes marcos da história do pensamento jurídico, Justiniano promove a formação de uma compilação de todas as leis do velho Império Romano, então do ius civile, ius gentium, ius naturale, em conjunto com outras observações que ele mesmo coloca dentro do seu texto, como, por exemplo, uma passagem chamada Digesto ou Pandectas, que dizia respeito à observação dos jurisconsultos e à compilação daquilo que se entendia como um novo jogo de observações feitas, produzidas pelos jurisconsultos em Bizâncio, né? Então, além de ter lá o episódio, o capítulo dos jurisconsultos no Digesto, que tinham sido legados desde Roma, também existiam ali anotações e alterações e produções feitas por juristas da época de Justiniano. Nesse sentido, o Código Justinianeu foi uma das primeiras compilações normativas da história. Notem, a gente fala código entre aspas, não era um código, não tinha sistematização nenhuma, era uma compilação de leis. No entanto, era uma compilação muito sofisticada, ainda que não fosse um sistema, ela trazia alguns conceitos bastante revolucionários para a época. Por exemplo, falava sobre os direitos de um indivíduo em sociedade no âmbito do direito natural. Quando falava de iure naturale, falava especificamente sobre um indivíduo ser um sujeito portador de direitos. Pensem agora, né, o que significa isso numa realidade século VI depois de Cristo. Você dizer, olha, fulano de tal ali, aquela pessoa ali tem direito, né? Lógico que também colocava regras, normas de caráter religioso, estabelecia regulamentação contratual, punição para crimes, né? Falava sobre a vida na corte, a separação entre nobreza e plebe e assim por diante, né?
De novo, era uma compilação, né, e essa compilação ela acabou sendo muito importante, porque ela legou material para que muitas gerações posteriores fossem estudar o direito e fossem reconhecer as estruturas específicas que dizem respeito à formação do pensamento jurídico, né. Notem que o pensamento religioso dos séculos IV, V, VI para frente, ou seja, da antiguidade tardia para dentro da Idade Média, ao longo da Idade Média, eles vão polarizar forças que, a rigor, promovem discussões profundamente religiosas, teológicas e metafísicas do que é a justiça e do que é o justo. Por que eu estou insistindo nisso? Num primeiro momento, os rudimentos colocados pela patrística e pela escolástica não vão ser usados diretamente na produção da justiça. Eles vão ser estudados pelos sábios, pelos mentores da igreja, para tentar entender o que significa o processo de instituição do valor religioso e da presença de Deus na alma do indivíduo, aquilo que lá pelas tantas Tomás de Aquino vai chamar de sinderese, né? Que é essa realização apoteótica do vazio da alma para a inserção de Deus dentro da alma. E ali entra, então, e ingressa aquilo que se chama de justo. Em virtus, na produção da virtude do indivíduo, concebe-se a justiça como atributo divino, que, uma vez imersa no coração desse indivíduo, passa a estabelecer nele a entrega mais profunda das coisas, de acordo com aquilo que pertence a cada indivíduo, sendo que essa entrega sempre vem guiada pela mão de Deus, né? Enfim, uma outra hora a gente vai, sem pensamento filosófico, vocês podem discutir com mais profundidade. Aqui eu não vou ter tempo de discutir todos os exaustivos e gigantescos trechos da Suma Teológica referentes à justiça e à moral, tá? Mas tem bastante coisa e coisas muito interessantes, né, que são refutações a pensadores da época. E o fato é que, então, essa leitura da justiça, sendo metafísica, ela de alguma maneira prepara episódios posteriores. Ela não é aplicada de imediato, mas em algumas situações, em certas circunstâncias, como por exemplo com um cara chamado Acursius, lá no século XII, em uma cidade chamada Bolonha, nós vamos ver a aplicação de certos princípios da patrística e da escolástica, mas principalmente aqui eh, dos movimentos da escolástica e das primeiras luzes do nominalismo, nós vamos ver uma retomada de certas cópias do Código de Justiniano que passam a ser estudadas em um mosteiro em Bolonha, e esse mosteiro de Bolonha permite que seus monges, contemplando o texto, comecem a adaptar suas estruturas a título de estudo e para uso local, para aquela realidade bolonhesa, para a realidade de cidades que estão se tornando gradualmente cada vez mais independentes. Cidades italianas, elas têm uma história muito peculiar que não vem ao caso aduzir agora também, mas o fato é que elas vão ter lideranças locais que são herdeiras muito, 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 muito distantes daquela autoridade que Bizâncio emprestou ao caído Império Romano do Ocidente, lá no século V depois de Cristo, durante o período do dominato e depois da queda do Império Romano. Mas não vem ao caso de aduzir isso agora. O fato é que em Bolonha esses caras pegam o código justiniano e começam a fazer várias anotações nesse código, que são chamadas de glosas. Então, anotações que você faz lá na margem da página, glosas marginais, anotações feitas entre as linhas, glosas intertextuais. E aí existem outros tipos de glosa um pouco mais complicados e delicados, porque algumas cópias desse texto foram raspadas por terem sido escritas com tinta em pergaminhos, e sobre esse espaço de raspagem novas categorias foram escritas, determinando assim aquilo que nós chamamos de glosas sobretextuais, né? E aí essas glosas novas permitiam, né, elas levaram à perda do texto original com a formação de novos estilos e novas preocupações. E vocês me perguntam, como é que você sabe que o texto é diferente se os caras foram lá, rasparam e enfiaram coisa nova? Pela falta de encaixe com a continuidade do texto, pelo estilo do latim, pela caligrafia. Tá? Às vezes pela caligrafia, mas principalmente pelo estilo do latim, né, considerando que o latim medieval era muito diferente das outras formas de latim que tinham levado a traduções anteriores do Código Justiniano, aquilo ali, de fato, poderia ser considerado em muitas ocasiões como algo completamente diferente. Essa escola, por suas práticas, ficou conhecida como Escola dos Glosadores e se tornou um grande centro de disseminação do conhecimento jurídico, procurado por muitos nobres que iam lá beber dessas fontes para tentar entender como eles poderiam, segundo um sentido e um espírito materiais, restabelecer quaisquer ordens que fossem minimamente legítimas dentro da atuação do direito, certo? E aí nós temos o início, a inauguração da experiência moderna, sendo essa experiência moderna aquela que vai estabelecer para nós a raiz de toda estrutura burocrática.
Aqui tem bastante coisa para falar, eu já comentei com vocês um pouquinho de Hobbes e um pouquinho de Grotius, né? A gente poderia de novo falar a exaustão desses caras. O que me interessa agora, na realidade, é apenas o fato de que nesse período nós temos a instauração de uma ordem burocrática que vai gerar uma hierarquia social. Tem um sujeito chamado Charron que escreve, já comentei com alguns de vocês. Desculpe. Já comentei com alguns de vocês, escreve um tratado chamado Tratado sobre a Sabedoria, que a rigor vai procurar estabelecer a definição moderna de sabedoria, que se opõe feroz e frontalmente à definição humanista de sabedoria, à definição medieval de sabedoria, e vai tentar determinar essa sabedoria como sendo o produto ou resultado da obediência de um cidadão ou súdito às normas de seu rei, às leis estabelecidas por ele e aos interesses de sua nação. E por conta dessa obediência cega, dessa estruturação de um homem sábio como sendo aquele que conhece o seu lugar no mundo, em uma manobra muito parecida com a manobra de Confúcio, nos seus Analectos, vai dizer que um cavalheiro, um bom homem, sabe o seu lugar no mundo e conhece a importância do ritual, porque o ritual realoja nesse lugar que ele tem no mundo e na hierarquia de coisas. Nós vamos ter justamente uma relação que estabelece esse cidadão como portador de uma obediência que lhe é inerente, uma interiorização imediata da norma. A lei, nesse sentido, está dividida em duas grandes frentes, como vão nos dizer o Tomásios ou principalmente o Jean Domas, né? Que está lá no século XVI contando essa história para a gente. Há determinados elementos normativos que são sagrados, como a família, a filiação, e outros que são mundanos, como, por exemplo, os recursos, o dinheiro, os contratos. Essa separação tem que existir porque as coisas sagradas são imutáveis, mas as mundanas nem sempre. Então, tributos, contratos podem ser legislados e alterados a gosto, enquanto a família e sua estrutura jamais. E isso faz com que a gente comece a entender, por exemplo, como muitas das mentalidades aplicadas hoje se servem desse discurso moderno diretamente para tentar se justificar em determinada medida, alegando a questão da sacralidade da família e, portanto, a sua não maleabilidade, por exemplo. Tá? Isso daí fica a critério de cada um discutir enquanto fundo moral, mas aqui estou só colocando o que significa experiência jurídica. Né? Deixo então aqui essas sementes plantadas sobre a questão moderna. Eu vou deixar depois mais um vídeo para vocês, explicando como a gente sai dessa experiência moderna, chega na experiência do Império e das grandes revoluções, e depois dessa experiência do Império e das grandes revoluções chega ao positivismo. E isso vai fechar a nossa primeira parte, que é a reconstituição histórica que nós temos aqui. A gente ainda tem mais algumas escolas para ver, e se vocês quiserem saber os marcos que vimos até agora, os grandes marcos, nós temos dois grandes marcos que são repetidos sempre que um historiador do direito fala desse assunto. O primeiro desses grandes marcos é chamado de Código Justinianeu, o segundo desses grandes marcos, Escola dos Glosadores. Nós vamos ver mais alguns ainda na sequência, tentando detalhá-los, só que como eu já estou com um vídeo bastante grande, e eu já estou basicamente fechando aqui o tempo de aula, eu vou deixar esse vídeo aqui em primeiro lugar, depois eu ponho um outro vídeo separado para vocês terminarem de analisar a questão histórica, beleza? Eu vou retornar ainda na questão da experiência moderna, porque ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero trabalhar com vocês aqui dentro desse contexto, especificar algumas leis que surgiram na época, ordenações alfonsinas, manuelinas, ou afonsinas, né, manuelinas e filipinas, né, e como elas foram sendo arquitetadas, de onde elas vêm, por que elas aparecem, por exemplo, falar um pouquinho sobre a Batalha de Hastings e o que significou isso para a transição lá na final da Idade Média, para um novo modelo e um novo sistema de relações, né, e como isso na modernidade vai nos levar ao sistema da Common Law. Então tem tudo isso que eu ainda quero trabalhar com vocês aqui, trabalhar um pouquinho da Revolução Gloriosa, só para vocês terem um panorama e uma ideia gerais. Tá bom? Então, galera, eu vou deixar vocês por enquanto. É isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Qualquer coisa, e se ficar dúvidas, né, porque eu fui e vim, falei bastante, me procurem. Novamente eu deixo esse vídeo aqui porque nós vamos fazer a nossa metade de sessão presencial na sexta, né, com as turmas da manhã. E aí eu deixo esse vídeo para vocês fazerem a primeira parte da semana, que as turmas da manhã fazerem a primeira parte da semana como sendo assíncrona, tá bom? Perdoem pelo alongado, mas aí nós temos o tempo dessas duas aulas dentro desse vídeo. Feito, galera? É isso aí. Cuidem-se, por favor. Qualquer coisa me avisem e Deus abençoe vocês. Até mais.